Bom, meninas, eu vim aqui falar pra vocês a respeito do meu parto, né? Primeiro da minha gravidez, depois do meu parto e logo após o meu pós-parto. Enfim, primeira coisa, antes de contar tudo, como que foi, eu quero que você entenda que não é porque o meu foi assim, o seu vai ser assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu descobri a gravidez depois mais ou menos de um mês de casada. Como eu descobri? Eu fiz um teste, mas antes a minha linda e maravilhosa e gata mãe falava pra mim que eu estava grávida. Por quê? Porque eu comia demais, eu estava comendo que nem um boi. Tudo que via pela frente eu tava comendo. Eu jantava na minha casa, eu ia pra casa da minha mãe, eu jantava na minha mãe. Dava 2 minutos, eu tava procurando pão, eu tava procurando alguma coisa pra comer. Enfim, minha mãe falou assim: Fer, faz um teste que você deve estar grávida. Então eu falei, sim, vou fazer um teste. Fui na farmácia no mesmo dia, comprei um teste, fiz, estava grávida. No outro dia eu fiz o exame de sangue e comprovei, né, pra que a gente tem que fazer o exame de sangue. Fiz e tava realmente grávida. Foi um susto no começo, mas assim, logo eu já aceitei, porque eu sempre amei criança, sempre gostei, sempre quis ser mãe. Enfim, então foi tudo assim, tudo meio que uma loucura, né? Eu tinha acabado de casar e tudo mais, mas aceitei de boa. E foi passando os meses, a minha gravidez não foi uma gravidez totalmente boa, porque eu tive alguns começos de aborto. Mas assim, nada fora do comum. Mas assim, em si foi tudo 10. Quase mais ou menos nas 34 e 5 semanas, eu tive um rompimento de bolsa. Eu estava na casa de alguns amigos nossos e comendo pizza. Fiquei até 1 hora da manhã lá. Fui pra casa, eu estava com um pouquinho de dor, mas pra mim já era normal, porque eu já tava com essas dores fazia um tempo. Na verdade, desde o começo da gravidez eu tive, né, esse começo de aborto, aquela coisa toda, então pra mim já era normal. Fui pra casa, quando foi 4 horas da manhã, me deu uma vontade muito grande de fazer xixi. Levantei e fui no banheiro, só que eu não consegui chegar até o banheiro, eu fiz xixi na calça. Eu fui mijando, simplesmente mijando até o banheiro. E cheguei, estendei a patente, fiz xixi e eu percebi que não parava de sair xixi. Então eu percebi que não era xixi, entendeu? Aí eu fui pro box do banheiro e fiquei olhando aquela água descer e vi que estava meio rosada. Eu falei assim, putz, meu, deve ser a bolsa. Não sei como que é uma bolsa, mas deve ser a bolsa, tenho certeza que deve ser a bolsa. Peguei, chamei meu esposo, né? Ele bem bacana e, tipo, bem bacana assim comigo. Disse assim pra mim, eu falei, vamos pro hospital. Ele disse assim, não vai dar. Eu falei, por quê? Porque eu estou passando mal. Eu falei, você tá passando mal? Tá bom, então você vai passando mal, mas você vai me levar. Aí ele falou assim, eu não consigo, eu preciso ir no banheiro fazer o número 2. Eu falei, sim, eu não acredito. 4 horas da manhã você está me dizendo que você precisa ir no banheiro fazer o número 2. Ele falou assim, eu estou nervoso. Eu falei, tudo bem, beleza, mas você vai cagar nas calças. Você vai cagando, mas você vai me levar. E fomos para o hospital. Chegando no hospital, liguei pra minha mãe, né? Falei, mãe, tô indo ganhar nenê e tal. Expliquei a situação e fomos para o hospital. Chegando no hospital, a primeira coisa que eu pensava era no parto. O que eu falo que eu estava pensando somente no parto? Eu, desde o começo, sempre disse que eu não queria cesárea, né? Porque o meu medo em si era a agulha. Eu sempre tive pavor de agulha, então eu não imaginava uma agulha entrando na minha coluna. Enfim, então quando eu passei pela triagem, cheguei lá, falei quantas semanas eu estava, tal, aquela coisa toda, todo mundo já sabe. A primeira coisa que eu perguntei, pode ser normal? Ela falou assim, olha, pode, ele é prematuro, mas se tudo correr bem, você estiver bem, o bebê estiver bem, pode ser normal. Eu falei, ok, então vai ser normal, tá? Ela, não é assim, calma, a gente tem que, né, ver, tal, beleza, passou. E eu fiquei lá o tempo todo, né, com soro já, porque eu lembro que eu não tinha feito aquele exame do cotonete, que não tinha dado tempo ainda, porque tem uma exata semana lá que tem que fazer, e eu não tinha feito. Então eu tava tomando antibiótico já, porque se eu fiz na hora, só que saía depois de 5 dias, então o bebê teria nascido, e se eu tivesse com a bactéria, ele teria pegado a bactéria. Enfim, eu fui, né, fiquei no hospital, fiquei internada, tomando soro e tomando injeção, por causa que o bebê era prematuro, então eu tinha que tomar aquelas injeções, acho que pro pulmãozinho do bebê. Enfim, isso foi no domingo pra segunda, né, aí quando eu me internei já era segunda de manhã. Quando foi na madrugada de segunda pra terça, eu já estava com dores muito fortes, dilatação, 10, né, tudo certo, colocaram aquele abençoado, aquele soro na minha veia, né,
pra terminar de dilatar, porque eu já fazia 24 horas que eu estava em trabalho de parto. Então, colocaram, e então o Enzo veio ao mundo. Mas antes disso, eu fiquei o tempo todo no chuveiro, porque era a única coisa que passava a minha dor, né? E assim, eu tive muito vômito e eu tinha muita sede, mas uma sede assim, que eu lembro que no hospital não tinha copo descartável, tinha copinho de café, e eu lembro que a minha mãe vinha com 4, 5 copinhos assim, ó, bebe, 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 e eu aquela sede. Quando foi 4h11 da manhã, o Enzo veio ao mundo, né? Eu fui pra sala de parto e foi, tipo, muito fácil, porque foi só... acabou, né? 3 forcinhas, já saiu. A única dificuldade que teve pra mim, pra sair, foi porque meu parto foi seco, eu já não tinha mais líquido. Então foi um parto seco e foi bem difícil, porque dói pra caramba. Mas enfim, nasceu normal. A minha preocupação já tinha, né, zerado, porque eu não tive a cesárea. E já que vão me perguntar, eu com certeza teria parto normal de novo, porque eu não suporto agulha. Enfim, aí eu achei que tava tudo certo, né? Então veio a notícia que o Enzo não estava bem, foi pra UTI. O Enzo foi pra UTI, e chegando na UTI, aquela coisa toda, né, de UTI, que todo mundo sabe que é terrível, né? Só o nome já assusta. E assim, foram 8 dias do Enzo na UTI, mas 8 dias do Enzo no hospital em si. Alguns dias na UTI, alguns dias na UCI, foi tudo certo, tudo bem, ele saiu, ele teve algumas complicações, ele foi entubado, Deus colocou pessoas lá dentro do hospital. Então foram dias muito assim, terríveis pra mim, porque além de eu ser uma mãe de primeira viagem, eu tava sendo uma mãe de prematura. Então foi duas coisas, foi um turbilhão de novidade pra mim. Mas graças a Deus, com a minha fé, com a minha esperança, Deus tirou ele de lá. E foi tudo bem. Só que depois, quando ele teve alta, né, que depois de 8 dias eu fui amamentar ele, ele não tinha mamado em mim ainda, né, porque ele só por sonda e tudo mais, eu fui pra casa. Só que antes de ir pra casa, uma abençoada de uma médica, ela é muito boa, sério, uma médica muito boa. Na verdade, não era nenhuma médica, era uma residente. E ela veio falar comigo e falou assim, olha, você teve alta, mas tem 5 coisas que você tem que ficar muito atenta. Boca roxa, nariz roxo, não sei o que roxo. Menina do céu, eu fui paranoica pra minha casa. Eu não dormia à noite. Não era porque a criança chorava, também por causa que a criança chorava, lógico. Mas por causa desse tal de roxo. Eu ficava vidrada 24 horas nele e falava assim, mãe, ele tá roxo. Hit, ele tá roxo. Eu falava pra minha esposa, ele tá roxo, ele tá ficando roxo, ele tá roxo, tem que ir pro hospital. Então eu fiquei muito paranoica. Olha, eu não tive dores pra amamentar, zero, não tive rachadura nos seios, eu não tive nada disso. Amamentei o Enzo até os 3 meses, por opção e porque eu precisava voltar a trabalhar. E assim, pós-parto foi bem assim, aterrorizante na parte realmente da minha paranoia. Eu fiquei muito paranoica. A médica falou assim, você não pode deixar ele deitar reto, tem que colocar ele um pouquinho mais assim, levantadinho pra dormir, porque se ele engasgar, não sei o que. Menino do céu, qualquer coisinha que ele descia, se ficasse reto, já não pode. Eu não deixava ninguém pegar, eu fiquei totalmente paranoica. Depois, com o passar do tempo, ele pegou uns 4, 5 meses, aí foi, sabe, eu tava, graças a Deus, joguei pegar ele, porque, nossa, Deus me livre. Enfim, minha experiência foi assim, tá, gente? E lógico que eu ainda estou em experiência, porque o Enzo ainda tem 3 aninhos, é muita novidade, né? Ele é muito esperto. E assim, eu gostaria de dizer que nem todo mundo vai ter uma experiência igual a sua, tá? Então viva e tire da sua experiência algo bom. Eu tirei muitas coisas boas, eu amadureci muito com a minha gravidez, com o parto, com a maternidade. Então que eu espero que você também possa amadurecer da forma que for a sua experiência, tá, gente? Não se espelhe na minha, porque às vezes a minha não é nem o palmo que você vai passar, tá, gente? Mas é o seguinte, a dor, tá? A dor do parto é inexplicável, mas o amor supera tudo. Hoje eu vou falar pra você, eu não lembro da dor do parto. Eu sei que é parecido com uma cólica, mas assim, eu não lembro da dor do parto, porque o amor, ele simplesmente cobre toda a dor, né? E é isso, gente. Esse é meu relato do parto. Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, estou aqui.
Beijo.